Coloca palavras, Pai, no abrir da sua boca, Pai, aleluia. Deus unge a sua vida, Pai, para que a sua palavra venha ao encontro das nossas vidas, aleluia, aleluia. E nós possamos, Senhor, ela entesourar na nossa alma e no nosso coração, Pai. Deus, Deus, aleluia. Deus, usa teu filho, Pai, e glorifica teu nome nesta noite. É o meu pedido, a minha gratidão, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Queridos irmãos, ali onde já foi lido, Gálatas capítulo 3, vamos novamente, Gálatas capítulo 4, versículo 21 ao 31 é o texto que nós vamos meditar nesta noite, mas eu quero ler apenas o 21, enquanto os irmãos encontram, lembrá-los desta consagração que haverá no domingo pela manhã. Na primeira consagração, né, irmão Luiz? Estava cheio de gente. Vários irmãos estavam aqui. Foi um momento glorioso. E nós gostaríamos que a igreja participasse, porque nós precisamos orar, buscar a face do Senhor. Amém? Também a nossa saudação ao seu Alcindo. Deus abençoe. Irmãos, o versículo 21 diz assim: digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Amém? Pode tomar os vossos assentos, irmãos. Esse texto já foi lido pelo irmão Alberi. Ele é um pouco extenso, mas os irmãos entenderam o que Paulo estava dizendo aos Gálatas. Nós estamos já algumas terças-feiras aprendendo com Paulo sobre a lei, também sobre a graça. E nós, nesta noite, queremos falar desse texto, mas vamos relembrar algumas coisas que nós já ouvimos nas terças passadas aqui. Nos capítulos 1 e 2, Paulo defende o seu apostolado e o chamado que recebeu diretamente de Jesus Cristo. Nos capítulos 3 e 4, foi o que nós mais permanecemos nesse texto, nesse tempo. Ele inicia então a defesa da justificação pela fé. E assim repreende os Gálatas em várias ocasiões, como nós vimos no versículo 21. Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Mas também no capítulo 13 ele diz: ó insensatos Gálatas. É uma carta muito direta que atinge, confronta os irmãos que estavam dando ouvidos aos judaizantes. E depois, agora, nós vamos encerrar esta parte da defesa da justificação pela fé e vai entrar então o capítulo 5. E esse capítulo 5 exorta os irmãos, exorta a igreja, para que permaneçam desfrutando da liberdade, mas com uma ressalva, com advertências, de não abusarem dessa liberdade e caírem na carnalidade, mas viver segundo o Espírito. Este é o grande problema que nós podemos encontrar quando nós debatemos aqui, como Paulo faz, e menosprezamos a lei, damos valor à graça, que é assim mesmo que nós precisamos entender, mas se nós pegarmos esta liberdade e abusarmos da liberdade, nós não seremos guiados pelo Espírito.
Então, nas próximas terças, não podemos faltar, porque vamos aprender sobre isso. Então, o que temos falado até aqui contra a lei, contra o legalismo, não deve e não pode ser entendido que não se deva observar a lei. Assim também trazendo para os nossos dias, que não se deva observar aquilo que aprendemos com os irmãos do passado. Nossos usos e costumes, podemos aplicar desta forma. Que nada mais é pecado. Muitas vezes achamos, eu entendi a graça, eu tenho liberdade em Cristo, então eu posso fazer tudo. Não é isso. Amém? Mas que devemos ser guiados em liberdade pelo Espírito Santo. Porque aquele que é guiado em liberdade, ele sabe o que pode e o que não pode. E não precisa ser acusado, não precisa ser apontado, não precisa ser proibido, porque o Espírito Santo que está nele orienta todas as coisas. Amém? Então Paulo encerra a defesa da justificação pela fé com esta alegoria, com este exemplo que nós vamos aprender aqui. Então Paulo usa uma ilustração, a história dos dois filhos de Abraão, Ismael, nascido da escrava, e Isaque, nascido da sua esposa, que era livre, que pela promessa se tornou herdeiro de tudo. Nós vamos ver que o velho concerto, a lei, representada por Agar, ela perdeu tudo, ela foi expulsa de casa. Mas o novo concerto, que é representado por Sara, ela permaneceu, o seu filho permaneceu e foi o herdeiro de todas as coisas de Abraão. E nele foram todas as promessas cumpridas, inclusive. Então, se nós tivermos hoje que escolher, que lado escolheríamos? A escravidão da lei ou a liberdade da graça, da promessa? Estas coisas já foram faladas várias vezes aqui nas terças passadas. Mas Gálatas capítulo 5 e verso 1 nos deixa muito claro, que diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não foi para outra coisa, foi para sermos livres. Por isso permaneçam firmes no quê? Na liberdade. Não se submetam de novo a jugo de escravidão. Aqui está o fechamento de tudo que Paulo falou no capítulo 3 e no capítulo 4. Não retornem ao jugo da lei, mas permaneçam na graça, na liberdade que só Cristo pode nos dar. E a liberdade, irmãos, é quando nós conhecemos a verdade que nos liberta. João 8:32. Então, aquele povo estava acostumado a viver uma filosofia de vida. Tudo que eles faziam deveria ser pautado pela lei. E então, para eles, esta era a verdade que eles tinham. Mas Jesus se apresentou como a verdade. E isso trouxe algumas dificuldades para eles entenderem. Porque Jesus diz: eu sou a verdade. Agora a verdade já não era mais uma ideia, não era uma filosofia de vida, mas era uma pessoa. A verdade não é isso, é Jesus. Porque Ele é o único caminho que nos leva aos céus, que nos leva a Deus. E é nele que temos esta liberdade. Amém? Versículo 21, voltando lá, Paulo diz assim: digam-me vocês os que querem estar sob a lei. Veja bem que Paulo tinha dúvidas se os gálatas estavam sendo convencidos
ou uma parte realmente queria retornar aos rudimentos da lei. Dá a entender aqui que Paulo estava preocupado porque tinha gente que queria retornar. Não ainda estavam libertos e estavam dando ouvidos, e não só isso, mas tinha no seu coração o desejo de retornar a observar todos os preceitos da lei e buscar a salvação pela lei. Estava então Paulo, de certa forma, desesperado para convencer estes irmãos. E eu creio que essa disputa era desigual, irmãos, porque os judaizantes estavam lá na igreja dos Gálatas, na região, e Paulo só tinha o poder da pena para escrever a carta e enviar para lá, para alguém ler na igreja, para tentar convencê-los. Esta guerra era desigual. E é o que nós vemos hoje. Às vezes tanta coisa, tanta heresia está no meio da igreja. Pessoas que não medem esforços de trazer o que não deveria, trazer heresias. A internet está cheia, que chega com muita facilidade, mas vir aqui, ouvir a palavra da verdade, é difícil. E esta guerra também está sendo difícil, desigual, porque a maioria não quer ouvir o que a Bíblia tem a dizer, mas ouve aquilo que o inimigo muitas vezes coloca no coração de pessoas para difundir por aí. E nós muitas vezes ficamos desesperados aqui. Por que o povo não vem ouvir a verdade? Mas eu creio que se levanta um povo nesta geração que ama a verdade, que ama Cristo, que ama a sua palavra e não dá ouvidos àqueles que vêm trazer heresias, mau entendimento da palavra, coisas que atrapalham a saúde espiritual da igreja. Nós precisamos observar estas coisas. Então, de forma abrupta, Paulo pergunta: vocês que pensam que as leis judaicas devem ser obedecidas para serem salvos, por que então não aprendem o verdadeiro significado destas leis? Se vocês querem realmente voltar à lei, por que vocês não aprendem isso? Porque se vocês aprenderem realmente o que é a lei, o que a lei causa na vida de vocês, vocês vão fugir de lá. Paulo quase chamou eles assim, vocês são ignorantes, porque vivem a lei, mas não conhecem a lei, não sabem para onde a lei está levando vocês. Então, os judaizantes ocultavam partes da lei. Paulo os incentivava a saber tudo da lei, para depois decidir. Nós precisamos conhecer, irmãos, não só a Bíblia, mas aquilo que nos leva a pecar. Quando alguém vem com uma heresia, quando alguém vem com a má interpretação bíblica, nós precisamos saber o que eles estão nos falando para decidirmos, para compararmos com a palavra de Deus, como os bereanos, para que nós, olhando para a Bíblia, nós sabemos dizer isto é e aquilo não é, mas precisamos conhecer a palavra de Deus, senão nós seremos enganados assim como estavam sendo enganados os Gálatas. Antes de nós defendermos algo ou alguém, precisamos conhecer. Hoje nós vivemos uma vida, um mundo tão difícil que confiança já é algo raro, não é em qualquer um. Antigamente se vendia
pelo fio do bigode. Hoje precisa de cartão, duplicata, boleto, tantas outras coisas, porque a confiança já não é mais como antes. Então, para nós defendermos alguém, defendermos algo, defendermos uma ideia, nós precisamos ter convicção, saber quem realmente é, ou o que esta ideia defende. Hoje nós vivemos isso na política, às vezes com uma amostra linda, isso vai ser bom, mas por trás das leis, por trás das ideias, da onde surgiu, qual a origem disto? E nós vivemos um tempo difícil porque acreditamos no que não deveríamos acreditar. Defendemos o que não deveríamos defender. São dias difíceis, mas não podemos cair no engano do inimigo. E esta alegoria, então, é o que Paulo traz como último argumento para defender a justificação pela fé, a graça de Deus. E acontecia com frequência que os rabinos tomavam uma simples parte do relato bíblico e histórico e interpretavam seus sentidos ocultos no texto. Era uma prática comum e convincente. Os rabinos viam 4 significados nas passagens bíblicas. Era normal isso. Aqueles que conseguiam penetrar no texto e encontrar as 4, então ele alcançava uma reputação entre o povo e entre os demais rabinos. E quais os significados que eles procuravam no texto? Primeiro, o simples e literal, aquilo que o texto realmente dizia. Segundo, o que era sugerido. Havia sugestão naquele texto, precisava ser interpretado. Terceiro, aquilo que estava implícito no texto, oculto no texto, a investigação. E por último, e o mais importante, o alegórico. E Paulo sabia disso. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Ele tinha todo esse conhecimento. Então ele deixou por último para argumentar em cima daquela forma que os rabinos argumentavam também. Então, ele busca na Torá esse texto e de maneira eficaz, ele comenta, ele traz esse texto como um exemplo, uma alegoria, pois ele queria confrontar como última instância os irmãos Gálatas. Por isso ele traz esta alegoria. E esse texto, se nós formos ler, ele não tem nada de espiritual. O texto lá de Agar e de Sara é uma história, é um relato que tem com certeza os seus significados. Mas isso Paulo traz de forma alegórica para trazer uma lição para os irmãos Gálatas. E esse paralelo entre os 2 filhos de Abraão, o filho da escrava, nascido segundo a carne, e o filho da livre, segundo a promessa. Abraão e Agar concederam fisicamente e tinham condições de conceber um filho. Mas Sara foi através da promessa. Foi um milagre, porque quando nós nos remetemos à lei, é possível ao homem, apesar de não cumprir com todos os preceitos, o homem consegue racionalmente seguir aqueles 613 preceitos. Mas a graça é uma transformação divina, é algo sobrenatural. É milagre.
mas é promessa para cada um de nós também. Então, ele estava dizendo, ou vocês ficam com aquilo que vocês podem fazer, conseguem fazer, ou vocês querem um milagre de Deus na vida de vocês. Então, queridos, os judaizantes falavam da descendência dos Gálatas, mas ocultavam, ignoravam o fato que havia 2 filhos, 2 descendentes, e só um descendente foi o herdeiro de todas as coisas. As 2 mulheres foram usadas por Paulo para representarem as 2 alianças, a escravidão da lei e a liberdade em Cristo Jesus. Então ele deixou muito claro, vocês agora têm o dever de escolher para que lado vocês querem pender. Então, Paulo aplicando isso, não fica muito bem claro o que Paulo tenta dizer aos Gálatas. A lei Agar foi dada no Sinai e agora tem o seu centro em Jerusalém terrena. Aquela lei que Deus deu a Moisés, a sua aplicação estava normal em Jerusalém, através dos rabinos, dos escribas, também do sinédrio. Ali estava a lei funcionando na sua normalidade, mas ela escravizava, ela estava debaixo de regras impossíveis de cumprir. Então havia mais aplicação de pena do que aplicação da própria lei para seguir aquele caminho, para seguir aquele sistema judaico. Em contrapartida, a Jerusalém celestial é a mãe de todos nós, que somos livres, que aceitamos a graça, que cremos em Jesus Cristo glorificado, ressuscitado, e que nós aceitamos pela fé nele, naquilo que ele fez por nós. Agora, indo lá para o versículo 27, nós vamos ver o seguinte: porque está escrito, alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Esse texto Paulo pega lá de Isaías 54:1 e remete aqui para dizer, já havia uma promessa destas coisas, para convencer de que os libertos da lei são filhos da mulher livre e não da escrava. Vocês são filhos da promessa como Isaque, é o versículo 28 que nós lemos aqui. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque e não como Ismael. E no versículo 29 ele diz, abram os olhos. Olha o que diz o 29. Como porém no passado, aquele que nasceu segundo a carne, Ismael, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, Isaque, assim também acontece agora. Provavelmente os judaizantes, além de tentar convencer os gálatas a retornar à lei, ainda havia uma perseguição. Assim como a perseguição de Ismael com Isaque e o desprezo de Agar para com Sara. Veja bem que a lei, ela afronta, ela zomba, porque apesar de a lei querer que o homem a siga, ela sabe que nenhum homem consegue seguir os seus preceitos.
Então, Paulo estava dizendo assim: no passado aconteceu e acontece também agora do mesmo jeito. Então, ele detalha a perseguição, mas havia talvez alguns que estavam prestes a ceder para que diminuísse o sofrimento, para que diminuísse a perseguição naqueles dias. Talvez nós não tenhamos ideia do que realmente é a perseguição da igreja. Talvez nós passaremos por isso, não sabemos, mas existem muitos lugares que os crentes são perseguidos. Hoje eu vi uma imagem de uma missão que eu acompanho, que traz muitas notícias do Afeganistão. Um adolescente de 15 anos sendo humilhado, sendo esbofeteado pela sua fé. E eles estavam passando por isso. Então não é tão fácil, muitas vezes, nós simplesmente dizermos aos Gálatas: vocês são insensatos, vocês são ignorantes. Entendam o que eles estavam vivendo naqueles dias. E nós, irmãos, a liberdade que temos, muitas vezes estamos vivendo da forma como os Gálatas viviam, sendo pressionado por nada, apenas pelas nossas convicções, pelas nossas ideias, deixando de lado a palavra de Deus. Mas precisamos olhar com mais intensidade para a palavra de Deus, praticar esta palavra, viver o que Deus realmente tem para cada um de nós. Queridos, a perseguição, ela não é motivo nenhum para alguém deixar de crer na justificação pela fé. As pessoas perseguidas pela sua fé, elas têm mais facilidade de defender a sua fé do que aqueles que não são perseguidos. Se você ler relatos, biografias de pessoas que enfrentaram a perseguição em cadeias, eles não abandonavam Jesus. Eles tinham uma fé altruísta, uma fé constante, que não permitiu que eles retrocedessem, porque conheciam o verdadeiro amor do Deus que nós servimos. E é assim que nós precisamos viver. Então, no versículo 30, Paulo exige dos Gálatas: tomem atitude. Olha o que ele diz. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e o seu filho, abandonem a lei, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Você que quer ir para o lado da lei, não terá vez, não terá herança. A promessa feita para aqueles que aceitam Cristo como Salvador, eles vão receber, mas aqueles que aceitaram a lei não herdarão com aqueles. Então não há como nós entendermos diferente. A própria lei que vocês têm conhecimento, a Torá ensina que o filho da escrava não será herdeiro. Então manda embora. Ela não serve mais. Chegou o fim da lei. Versículo 31. Somos filhos da livre, da graça, da justificação pela fé. Livrem-se de leis, expulsem a escrava, sejam corajosos para tomar posição. Enquanto isso, rejeitem a escravidão da lei.
Então Paulo encerra os argumentos da defesa desta justificação que nós conhecemos. E ele parte para falar da liberdade em Cristo a partir do capítulo 5. Então, este conflito entre lei e graça, chegamos a uma conclusão: é irreconciliável. Não há como nós dizer que aceitamos a graça e tentarmos viver pela lei. Não há como conciliar salvação por obras e salvação por fé. Ou nós cremos na fé, na graça, pela fé, ou então nós vamos tentar nos salvar através das obras. E a Bíblia é muito clara a dizer que isso não existe. Ninguém é salvo pelas suas obras. Somente os filhos da graça, os filhos da promessa, herdarão o reino, a herança, a promessa que nos está prometida. Antes de sermos libertos pela fé em Cristo, estávamos presos, derrotados pelo pecado. Deus sabia disso e nos proporcionou um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Que Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a verdade. Queridos, talvez muitos entendam, o pastor está dizendo que não podemos mais ser legalistas. E não podemos mesmo. Muitos associam tudo isso que nós estudamos a liberdade em Cristo e ignorar totalmente os usos e costumes, as doutrinas, os bons costumes que nós aprendemos. Não me interpretem mal. Eu creio que todos que aqui falaram têm a mesma visão, têm a mesma direção. O que é legalismo, irmãos? Legalismo é, antes de tudo, um sistema de regras e regulamentos usados para alcançar eu perdi aqui o meu, alcançar a salvação. Veja bem, um sistema de regras e regulamentos usados para tentar alcançar a salvação. Mas sabemos que o legalismo não leva ninguém à salvação. Pelo contrário, é uma ameaça, é um perigo para quem quer ser salvo. A saúde da igreja não depende disso. Não depende de observâncias, de detalhes, daquilo que usamos, da forma como nos vestimos. Porém, quando nós entramos nesta área, veremos que existem pessoas que agem e se vestem com pudor, porque atribuem isto à santidade. A santidade não está no externo, está no interno. E quando nós buscamos esta santidade, ela se externa, porque nós vamos viver aquilo que cremos, porque somos guiados pelo Espírito. Outros fazem o mesmo, porque são libertos do pecado. E não é pesado para ninguém. Depois que os Gálatas entenderam, capítulo 5 vai dizer, eles vão ter liberdade agora. Eles podem até viver a lei, eles podem observar princípios bons da lei, mas eles sabem que não é por aquilo que eles serão salvos. E assim é nós nos nossos dias. Nós precisamos ser salvos pela graça.
observar os bons costumes, as regras, sermos obedientes, mas saber que isso não salva, mas a nossa postura de bons cristãos, de ter um bom testemunho, de andarmos prudentemente, sermos sinceros diante de Deus, isto é externar aquilo que está em nós. E isso não é legalismo, não é pesado para ninguém. O legalismo muitas vezes faz nós exigir do outro que faça o que eu quero, porque eu acho que não deveria ser assim. E não está nem na Bíblia na maioria das vezes. Mas os libertos entendem isso, que é pela graça, a justificação é pela fé, e cada um é responsável por si, pela sua salvação, é particular. O homem que faz da lei ou regras o princípio da sua vida, está na posição de escravo. Aqueles que entendem assim, ó, eu não uso porque o pastor não deixa. Eu não uso porque eu estou numa igreja que não permite, eu sou proibido. Não é livre, mas é escravo. Nós precisamos mandar embora Agar e Ismael, deixar a lei, mas vivermos na graça de Jesus. Enquanto que o que faz da graça o princípio da sua vida tem feito por amor a Deus. Ele faz as mesmas coisas que o legalista faz, mas por amor, porque não é pesado, porque ele olha para si e diz, eu me sinto bem desta forma. Eu sou feliz em obedecer às leis divinas, porque o Espírito Santo me impulsiona a agir desta forma. Livres em Cristo. E o que ama a Deus e a sua palavra sabe o que vestir, sabe o que falar, sabe o que usar e não obrigará ninguém a seguir regras, mas por amor ele segue esses mandamentos. Então, nós precisamos, irmãos, banhar estas regras, banhar esses costumes no rio do Espírito, para não ser pesado para mim. Quando o Espírito Santo é quem coordena, quem orienta, então eu posso fazer o mesmo que o legalista faz, mas sem peso de consciência. E mais, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, que somos herdeiros de Deus, que estamos no caminho da perfeição. E a igreja então se alegra diante de Deus e o Espírito tem liberdade no meio da igreja. Respeitar o sagrado, respeitar o templo do Espírito, não de forma legalista, mas por ser livre, liberto das algemas do pecado, mas livres para adorar a Deus de todo o coração. E o versículo 31 então encerra Paulo estas defesas, afirmando, conclusiva de tudo que Paulo escreveu nos capítulos 3 e 4, o que diz? Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, não da lei, não do legalismo, mas da livre. Ela, que é a nossa mãe, que é a mãe dos filhos da promessa, os herdeiros com Cristo, de tudo que está preparado para os fiéis na eternidade. Amém? Então, nós precisamos encerrar
estes 2 capítulos entendendo isto, que leis para os nossos dias são apenas para nos demonstrar o caminho, sinalizar o nosso caminho, mas o que nos leva a vencer é o Cristo que já venceu por nós na cruz do Calvário. Amém? Se coloca de pé, vamos orar a Deus. Queremos orar por aqueles que têm alguma necessidade. Se tiver alguém, pode passar aqui diante do altar. Se alguém precisa de uma oração especial, creio que não temos visitantes não cristãos, né? Mas se você tem uma necessidade, nós queremos orar por você. Não tendo, oremos ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença, ó Deus, agradecidos por estarmos aqui neste lugar sagrado, aonde a Tua bênção é visível sobre nós, a Tua graça se torna real em nossos corações, aqui onde nós nos reunimos para adorar, para honrar o Teu santo nome. Querido Deus, a Tua palavra foi aqui ministrada, e nós cremos, Senhor, que ela não volta vazia, mas encontra corações quebrantados, abertos, para ouvir, para praticar, para guardar a Tua palavra, para não pecar contra Ti. Querido Deus, que venhamos, ó Deus, assimilar os ensinamentos bíblicos e praticar, ainda há tempo, ó Deus, de nos santificarmos todos os dias, para no dia da vinda do Senhor Jesus, nós estejamos prontos, sem amarras do pecado, sem escravidão do pecado, Senhor, das leis humanas, mas pela graça do Senhor Jesus, nós estarmos livres, libertos e prontos. Abençoa a Tua igreja, abençoa os obreiros que aqui estão, que o Teu nome seja glorificado em tudo, Senhor, em nossas vidas. Assim te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.